Episódio 1. Os alicerces da vida, junções celulares e matriz extracelular. Imagine que cada tecido do seu corpo é um bairro de células. E para que um bairro funcione, seus habitantes precisam estar bem conectados. Eles precisam estar colados, poder conversar e saber qual é o seu lugar. Isso é exatamente o que as junções celulares fazem. Mas não existe apenas um tipo de conexão. Existem os guardiões do portão, as junções oclusivas. Pense nelas como a vedação à prova d'água na borda de um barco. Elas são encontradas, por exemplo, no revestimento do seu intestino. Sua missão é selar o espaço entre as células, criando uma barreira que separa, de maneira muito estrita, o que está fora do que está dentro. Se esses guardiões falham, como na chamada síndrome do intestino permeável, moléculas e toxinas podem passar para a corrente sanguínea, desencadeando inflamação. Logo abaixo delas estão os pilares de suporte, as junções de aderência. Elas são como as vigas de aço de um edifício. A proteína-chave aqui se chama ecaderina. É como um aperto de mão molecular. Mas no câncer, esse aperto de mão se solta. A célula se desprende e pode viajar para outros lugares, iniciando o terrível processo de metástase. Depois, estão os rebites de alta resistência, os desmossomos. São cruciais em tecidos submetidos a estresse, como a pele. Quando este sistema falha, surgem doenças autoimunes como o pênfigo vulgar, onde o corpo ataca essas proteínas, fazendo com que as células da pele se separem e formem bolhas dolorosas. E para ancorar toda a estrutura às suas fundações, estão os hemidesmossomos. E para a comunicação, as junções comunicantes GAP, os walkie-talkie celulares. No coração, elas são essenciais para a batida sincronizada. Se forem danificadas, o coração pode sofrer arritmias. Toda essa rede celular existe imersa na matriz extracelular. Não é um espaço vazio, é um gel ativo, o cimento biológico. Quando a matriz falha, como na síndrome de Ehlers-Danlos, a pele e as articulações se tornam frágeis. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho, pense na arquitetura invisível que o mantém íntegro. Uma cidade onde trilhões de células se mantêm unidas por colas moleculares se comunicam através de canais microscópicos. Episódio 2. A energia da vida, reações bioquímicas e respiração celular. Música inicial energética e rítmica. Seu corpo é uma fábrica química em constante ebulição. A cada segundo, bilhões de reações bioquímicas transformam moléculas para mantê-lo vivo. Hoje exploraremos os 6 grandes tipos de reações que são o motor da sua existência. Primeiro, as reações de oxidação-redução, redox. São como a combustão controlada que libera energia dos alimentos. É o que acontece na respiração celular, onde a glicose é queimada com oxigênio para produzir ATP, nossa moeda energética. Se este processo for bloqueado, como em uma intoxicação por cianeto, a produção de energia para e as células morrem por falta de combustível. Depois estão as reações de transferência de grupo, que movem grupos funcionais. Um exemplo clássico é a primeira reação da glicólise, onde a exoquinase adiciona um fosfato à glicose, ativando o A para seu uso. Alterações aqui podem afetar diretamente seus níveis de açúcar no sangue. A hidrólise é a especialista em quebrar moléculas grandes com água. São as estrelas da digestão. As amilases quebram o amido, as lipases os lipídios. Sem elas, sofremos de má absorção e intolerâncias, como a famosa intolerância à lactose. Mas nem toda quebra usa água. As reações de Lise o fazem sem ela. Um erro em uma dessas enzimas, a aldolase B, provoca intolerância hereditária à frutose, uma condição onde comer uma fruta pode desencadear vômitos e hipoglicemia. Às vezes, não é preciso quebrar, mas apenas reorganizar. Aí entram as reações de isomerização, que convertem uma molécula em seu isômero, uma mudança sutil mas crucial para que uma rota metabólica possa continuar. Finalmente, as reações de síntese ou ligação são as construtoras. Usam energia para unir moléculas e construir coisas maiores, como quando se sintetizam proteínas ou DNA. Falhas aqui podem levar a doenças neuromusculares e encefalopatias. Todas essas reações convergem para o grande sistema de produção de energia, a respiração celular. Uma jornada da glicose que passa pela glicólise no citoplasma, pelo ciclo de Krebs na mitocôndria, e termina na cadeia de transporte de elétrons, onde finalmente a maior parte do ATP é produzida.
É um sistema aeróbico, precisa de oxigênio. Mas quando falta, como em um exercício intenso, o corpo ativa seu plano B, a fermentação. É ineficiente, produz apenas 2 ATP e ácido lático, que causa fadiga muscular, mas é vital para sobreviver na ausência de oxigênio. Desde a mais simples transferência de um fosfato até a grandiosa respiração celular, estas reações são o pulso energético da vida. Sem elas, a cidade celular se apagaria. Episódio 3. O terreno e seus guardiões. Líquidos eletrólitos. Música inicial fluida e equilibrada. Imagine que o interior do seu corpo é um vasto oceano. Um oceano onde nadam suas células. Este mar interior não é água pura. Está minuciosamente equilibrado com sais minerais essenciais chamados eletrólitos. Hoje navegaremos por esta paisagem aquosa e descobriremos seus guardiões. Primeiro, vamos falar da geografia. Seu corpo é aproximadamente 60% de água, distribuída em 2 grandes compartimentos. O líquido intracelular, LIC, é o oceano dentro de suas células. Constitui 40% do seu peso e aqui o rei é o potássio, K. Ponto líquido extracelular, LS, é o mar que banha suas células, incluindo o sangue e o líquido entre os tecidos. Aqui o monarca é o sódio, Na. Este reinado não é casual. O sódio e o potássio são cruciais para gerar a faísca da vida, o potencial elétrico das membranas. A famosa bomba sódio-potássio, na catapase, gasta energia constantemente para manter esta ordem, expulsando 3 sódios da célula e introduzindo 2 potássios. É como um dique que mantém o nível do mar, criando uma bateria pronta para descarregar em um nervo ou um músculo. Mas o que acontece se este equilíbrio se romper? As consequências são dramáticas. Hiponatremia, muita água ou pouco sódio no sangue. As células, incluindo as do cérebro, incham com a água, podendo causar confusão, convulsões, edema cerebral. Hipernatremia, pouca água ou excesso de sódio. As células encolhem e desidratam, levando à fraqueza, alteração da consciência e mucosas secas. Hipocalemia, níveis baixos de potássio. O coração se torna irritável, aparecem arritmias e fraqueza muscular profunda. Hipercalemia, excesso de potássio. É uma emergência médica que pode levar a uma parada cardíaca. Para evitar o caos, o corpo tem 2 guardiões hormonais principais. ADH, hormônio antidiurético ou vasopressina, é o guardião da água. É liberada quando o sangue está muito concentrado. Atua no rim dizendo, reabsorva a água. Se for secretada em excesso, como na síndrome de secreção inadequada de ADH, SIAD, retém-se tanta água que o sangue fica diluído, causando hiponatremia. Sua ausência causa diabetes insípida, com uma sede e uma produção de urina incontroláveis. Aldosterona é a guardiã do sal, sódio. É liberada quando a pressão cai ou o potássio sobe. Ela diz ao rim, reabsorva sódio e água, e elimine potássio. Seu excesso, o hiperaldosteronismo, causa hipertensão e hipocalemia. Sua deficiência causa hipotensão e hipercalemia. O equilíbrio deste oceano interno é tão preciso que sua vida depende dele. É um balé constante de íons e água, orquestrado por hormônios, que mantém suas células felizes e funcionais em seu meio aquoso perfeito. Episódio 4. A linguagem das células, sinalização e comunicação. Música inicial moderna, com ritmo eletrônico e comunicativo. Na cidade celular, a informação é poder. E as células desenvolveram sistemas sofisticados de comunicação que fariam qualquer rede social parecer simples. Hoje decifraremos a linguagem da sinalização celular. Como as células conversam? Depende da distância e da urgência. Sinalização endócrina é como uma mensagem por correio. Uma glândula libera hormônios na corrente sanguínea para chegar às células distantes. É lenta, mas de efeito duradouro. A insulina ou hormônio tiroidiano são exemplos clássicos. Sinalização parácrina é um grito entre vizinhos. Uma célula libera sinais, como os fatores de crescimento, que atuam apenas em células próximas. Sinalização autócrina é falar consigo mesma. Uma célula libera um sinal que depois é captado por seus próprios receptores. É comum em células do sistema imunológico. Sinalização sináptica é a mensagem de texto neuronal. Rápida, precisa e privada. Um neurônio libera neurotransmissores como a acetilcolina ou a dopamina em um espaço sináptico minúsculo,
para se comunicar com o neurônio seguinte. Mas a mensagem precisa de uma fechadura para entrar, o receptor. E há vários tipos, cada um com seu mecanismo. Receptores acoplados à proteína G, GPCR, são os mais comuns. Quando o hormônio se liga, ativam uma proteína G no interior, que desencadeia a produção de um segundo mensageiro, como o AMPC ou o IP. Este segundo mensageiro é quem amplifica o sinal e executa a ordem. A adrenalina usa este sistema para acelerar o coração. Receptores enzimáticos, como os de tirosina quinase, são como interruptores que se ligam sozinhos. A insulina se liga ao seu receptor, e este se autofosforila, ativando uma cascata de sinais dentro da célula que diz capture glicose. Receptores nucleares são os planos mestres. Hormônios lipossolúveis como o cortisol ou a testosterona atravessam a membrana, se ligam ao seu receptor dentro do núcleo e este complexo atua diretamente sobre o DNA, ativando ou silenciando genes. Seu efeito é lento, mas profundo. Quando esta linguagem se distorce, surgem doenças. No diabetes tipo 2, a resistência à insulina. O receptor não ouve bem a mensagem e a glicose não consegue entrar nas células. Na cólera, uma toxina bacteriana mantém ativada permanentemente uma proteína G, o que causa uma secreção incontrolável de água e cloro para o intestino, produzindo a diarreia aquosa característica. Desde um sussurro hormonal até um grito neurotransmissor, a comunicação celular é a rede que coordena o funcionamento de todo o organismo. Sem ela, a cidade cairia no mais absoluto caos. Episódio 5. O ciclo da vida. Divisão celular e câncer. A vida se baseia em um ciclo fundamental: crescer e se dividir. Para uma célula, esta jornada, conhecida como ciclo celular, é um processo rigorosamente controlado. Mas quando estes controles falham, abre-se a porta para uma das doenças mais temidas, o câncer. Hoje exploraremos este delicado equilíbrio entre a vida e a morte. O ciclo celular é como uma viagem em 4 etapas bem definidas. Fase G1. A célula cresce e se prepara. É o ponto de decisão: avançar ou ficar em um estado de repouso chamado G0. Fase S. Duplica-se o manual de instruções. A célula réplica todo o seu DNA. Cada cromossomo agora tem 2 cópias idênticas, chamadas cromátides irmãs. Fase G2. A célula verifica se a cópia do DNA está perfeita e se prepara para a grande divisão. Fase M. Mitose, a divisão em si. Em um balé coreografado com precisão, as cromátides irmãs se separam e se distribuem em 2 núcleos novos. Depois, a célula se divide em 2, dando origem a 2 células filhas geneticamente idênticas. Mas esta viagem não é uma estrada sem pedágios. Tem pontos de controle rigorosos, como cabines de segurança molecular. O ponto G1-ES verifica: o DNA está saudável? Há nutrientes suficientes? A proteína P53, conhecida como a guardiã do genoma, é chave aqui. Se encontrar danos, ela para o ciclo para repará-los, ou se for irreparável, induz o suicídio celular programado. A apoptose. G2M verifica: o DNA foi replicado corretamente. O ponto da metáfase verifica: todos os cromossomos estão bem alinhados para se separarem. O avanço entre as fases é orquestrado por 2 tipos de proteínas, as ciclinas e as quinases dependentes de ciclina, CDK. São como o acelerador do ciclo. Agora, imaginemos que estes freios e aceleradores falham. O câncer é, em essência, uma doença do ciclo celular. Ocorre quando as células adquirem mutações em genes críticos. Os proto-oncogenes são como o acelerador. Em condições normais, estimulam a divisão. Mas se sofrerem mutação e se tornarem oncogenes, é como se o acelerador ficasse travado. A divisão se torna descontrolada. Exemplos são HAR2, no câncer de mama, e RAS, no câncer de pâncreas e cólon. Genes supressores de tumor são os freios. P53 e RB são os mais famosos. Se forem inativados, é como se os freios de um carro em uma descida falhassem. A célula continua se dividindo apesar de ter o DNA danificado. Genes reparadores de DNA são a equipe de mecânicos. Se falharem, como nos genes BRCA1 e BRCA2, acumulam-se mutações nos aceleradores e freios, acelerando o caminho para o câncer. As células cancerosas não só se dividem sem controle, também evitam a apoptose, enganam o corpo para que construa vasos sanguíneos para elas, angiogênese, e perdem suas junções de aderência, o que lhes permite invadir outros tecidos e gerar metástases. O ciclo celular é, portanto, uma dança entre a vida e a morte. Uma dança de uma precisão avassaladora,
onde um único passo em falso, acumulado com o tempo, pode ter consequências devastadoras. Episódio 6. O livro de instruções, DNA e o dogma central. No núcleo de cada uma de suas células há uma biblioteca. E nesta biblioteca, há um conjunto de livros de instruções tão precisos e detalhados, que contém toda a informação necessária para construir e fazer funcionar todo o seu corpo. Hoje vamos adentrar o mundo do DNA e decifrar o dogma central da biologia molecular, o fluxo da informação genética. O DNA é uma molécula com forma de escada em espiral, uma dupla hélice. Cada degrau desta escada é formado por duas bases nitrogenadas que se unem com regras estritas. A adenina, A, sempre com a timina, T, e a guanina, G, sempre com a citosina, C. Este código de letras A, T, C, G é o alfabeto da vida. O processo de ler e executar estas instruções segue 3 passos fundamentais, o famoso dogma central. 1. A replicação. Fazer uma cópia de segurança. Antes que uma célula se divida, deve duplicar todo o seu DNA para que cada célula filha receba uma cópia completa. É um processo de uma fidelidade incrível. A enzima helicase desenrola a dupla hélice. A DNA polimerase vai lendo a fita original e montando a nova fita, adicionando nucleotídeos complementares. É semiconservativa. Cada nova molécula de DNA tem uma fita velha e uma fita nova. Se este processo de cópia e reparação falhar, como no xeroderma pigmentoso, onde os danos causados pelos raios UV não podem ser reparados, a pessoa é extremamente sensível ao sol e tem um alto risco de câncer de pele. 2. A transcrição. Passar do arquivo mestre para uma cópia de trabalho. O DNA é tão valioso que não pode sair do núcleo. Para usar suas instruções, a célula cria uma cópia temporária em uma linguagem ligeiramente diferente, o RNA mensageiro, RNA. A RNA polimerase se liga ao gene e sintetiza uma fita de RNA que é complementar à do DNA. Este RNA sofre um processamento. Adiciona-se uma capa e uma cauda para protegê-lo, e cortam-se os fragmentos não codificantes, os introns, em um processo chamado splicing. Um erro no splicing pode causar doenças como a beta-talassemia, onde a hemoglobina não é produzida corretamente. 3. A tradução, de uma linguagem de letras para uma linguagem de coisas. O RNA viaja para o citoplasma, onde os ribossomos o leem. Mas o ribossomo não entende a linguagem das bases. Precisa de um tradutor, o RNA de transferência, RNet. Cada 3 letras do RNA, um códon, codifica um aminoácido específico. RNet tem em uma extremidade um anticódon que reconhece este códon, e na outra extremidade carrega o aminoácido correspondente. O ribossomo une estes aminoácidos em uma cadeia longa, formando uma proteína. Este processo é tão vital que muitos antibióticos já atuam aqui. A streptomicina ou as tetraciclinas bloqueiam os ribossomos das bactérias, impedindo que fabriquem proteínas e, portanto, matando-as. Desde o DNA até a proteína funcional, este fluxo de informação é o pilar da vida. É o manual que, lido com precisão, dá origem a tudo, desde a hemoglobina que transporta seu oxigênio, até a queratina do seu cabelo. Episódio 7. Os tijolos da vida. Aminoácidos e seu mundo. Se as proteínas são os robôs que executam quase todas as funções no seu corpo, então os aminoácidos são os blocos de Lego com os quais esses robôs são construídos. Hoje vamos conhecer estes 20 pequenos gigantes e descobrir que eles são muito mais do que simples tijolos. Cada aminoácido tem uma estrutura básica, um grupo amina, um grupo carboxila e uma cadeia lateral, grupo R. E é esta cadeia lateral que dá a cada um sua personalidade única. Existem ácidos, básicos, polares, apolares. Esta diversidade é o que permite que as proteínas se dobrem em formas tridimensionais incrivelmente complexas e específicas. Desses 20, há 9 que são essenciais. Nosso corpo não pode fabricá-los, então devemos obtê-los através da dieta. Um truque clássico para lembrá-los é PVT-Tinrol, fenilalanina, valina, treonina, triptofano, isoleucina, metionina, histidina, arginina, leucina, lisina. Mas seu papel vai muito além da estrutura. Os aminoácidos são precursores-chave de moléculas vitais para a mente e o corpo. O triptofano é o precursor da serotonina, o hormônio do bem-estar e do sono. Sua deficiência está relacionada à depressão e à insônia. A tirosina é a base para fabricar dopamina, prazer e movimento, e adrenalina, resposta de luta ou fuga. No Parkinson, há uma diminuição dramática de dopamina. Glutamato é o neurotransmissor excitatório por excelência no seu cérebro. Mas em excesso, é tóxico para os neurônios, em um processo chamado excitotoxicidade. A glicina e o GABA, derivado do glutamato,
São os grandes calmantes, os neurotransmissores inibitórios que mantêm a tranquilidade no sistema nervoso. Quando o metabolismo destes aminoácidos falha, surgem doenças metabólicas graves. Fenilcetonúria, PKU, por um defeito na enzima que processa a fenilalanina. Este aminoácido se acumula e causa dano cerebral severo em bebês. O tratamento é uma dieta estrita sem fenilalanina. Tirosinemia, acúmulo de tirosina, que danifica fígado e rins. Doença da urina de xarope de bordo, Maple syrup urine disease, incapacidade de metabolizar certos aminoácidos de cadeia ramificada, fazendo com que a urina cheire a xarope de bordo. Os aminoácidos não são apenas blocos de construção estáticos. São moléculas dinâmicas, mensageiras, reguladoras. São a ponte química entre o que comemos e como pensamos, sentimos e funcionamos. Episódio 8. A origem. Gametogênese e hormônios sexuais. É a história mais antiga. A que garante a continuidade da espécie. É o processo que cria o potencial de uma nova vida a partir de duas células especializadas, um espermatozoide e um óvulo. Hoje fechamos nossa jornada na própria origem, a gametogênese. Este processo de formação de gametas, chamado meiose, é fundamentalmente diferente da mitose ordinária. A meiose é uma divisão redutora. Pega uma célula com 46 cromossomos e produz gametas com apenas 23. Assim, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, restaura-se o número mágico, 46. Mas a meiose não só reduz, também recombina. Na prófase I, os cromossomos paternos e maternos trocam fragmentos em um evento chamado crossing over. Isto, somado à distribuição aleatória dos cromossomos, faz com que cada gameta, e portanto cada pessoa, seja geneticamente única. No entanto, este processo complexo às vezes falha. Se os cromossomos não se separam bem, não disjunção, o resultado é uma aneuploidia. Um cromossomo a mais ou a menos pode ter consequências profundas. Síndrome de Down, trissomia do 21, 3 cópias do cromossomo 21. Síndrome de Klinefelter, 47. XY cromossomo X extra em um homem. Síndrome de Turner, 45. X ausência de um segundo cromossomo sexual em uma mulher. Agora, vamos falar das duas versões deste processo. A espermatogênese ocorre nos testículos. É um processo eficiente e contínuo desde a puberdade. De uma célula-mãe, produzem-se 4 espermatozoides pequenos, móveis e especializados para uma única viagem, chegar ao óvulo. Seu motor são as mitocôndrias de sua peça intermediária, e sua broca para penetrar o óvulo é o acrossomo. A ovogênese é um processo muito mais econômico e prolongado. Ocorre nos ovários e começa na vida fetal. De uma célula-mãe, produz-se apenas um óvulo grande, rico em nutrientes para sustentar o embrião inicial. Os outros produtos da divisão, os corpos polares, degeneram. O mais surpreendente é que as mulheres nascem com todos os seus ovócitos primários já formados, parados na prófase I, esperando em um repouso que pode durar décadas. Todo este balé de divisão e diferenciação é orquestrado pelo eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. O hipotálamo libera GNRH. A hipófise libera FSH e LH. No homem. O FSH promove a espermatogênese e o LH estimula a produção de testosterona nas células de Leydig. Na mulher, o FSH estimula o crescimento folicular e o LH desencadeia a ovulação. Os ovários produzem estrógenos e progesterona, que preparam o útero para uma possível gravidez. Este eixo se regula por retroalimentação negativa, como um termostato. Mas em um instante mágico do ciclo feminino, um pico de estrógenos causa uma retroalimentação positiva, gerando um pico de LH que desencadeia a ovulação. Desde a dança cromossômica da meiose até a sinfonia hormonal que a dirige, a gametogênese é um milagre de precisão e potencial. É o processo que, geração após geração, tece o fio contínuo da vida. Caso 1. O homem das bolhas e a boca cheia de feridas. Um homem de 40 e poucos anos entra com bolhas flácidas e úlceras bucais. A biópsia mostra a cantólise, células epiteliais que se soltam como se odiassem umas às outras. E os imunologistas, que às vezes servem para alguma coisa, encontram anticorpos IgG contra a desmogleína 3. Que estrutura está destruída? As opções são: A. Junção comunicante, GAP. B. Junção oclusiva. C. Desmossomo. D. Hemidesmossomo. Vamos começar descartando bobagens. Junção GAP? Por favor. Essas são para células sussurrarem bobagens umas para as outras, trocando íons e mensagens. Não tem a ver com a pele se desprender. Descartada. Junção oclusiva?
Essas são a fita adesiva que sela o espaço entre as células, como no intestino. Se se rompessem, ele teria diarreia, não bolhas. Próxima. Hemidesmossomo. Esses são as âncoras que colam a camada basal da pele e a matriz subjacente. Se falhassem, a pele se descolaria inteira de uma vez, como um tapete. Mas este é um descolamento entre células, não debaixo delas. Incorreto. O que nos deixa com a C, desmossomo. A única resposta que não é estúpida. As desmogleínas são as colas dos desmossomos. Se você tem anticorpos contra elas, é como soltar os cães em um castelo de cartas. As células se soltam, formam-se bolhas dentro da epiderme. A nível molecular, autoanticorpos IgG atacam a desmogleína 3. A nível celular, perda de adesão, acantólise. A nível tecidual, bolhas intraepidérmicas flácidas. A nível de órgão, você vê a pele e as mucosas completamente desfeitas. E a nível sistêmico, você tem um distúrbio autoimune chamado pênfigo vulgar. Todo mundo mente, as células epiteliais também. Próximo. Caso 2. O idoso com as bolhas que não doem. Homem de 75 anos, hipertenso, com bolhas tensas no corpo. Nada na boca. A biópsia mostra que a separação é logo abaixo da epiderme, na junção dermoepidérmica, com depósitos de imunoglobulinas na membrana basal. Que junção e que proteínas? Opções. A. Junção GAP, conexinas. B. Hemidesmossomo, colágeno 17 e integrinas. C. Desmossomo, desmogleína e desmocolina. D. Junção oclusiva, claudina e ocludina. De novo. Junção GAP? Não me façam rir. Desmossomo? Esse foi o caso anterior. Bolhas flácidas e orais. Este não tem lesões orais e as bolhas são tensas. Padrão diferente. Junção oclusiva? De novo. Isso é para vedação, não para ancoragem estrutural. A resposta é B. Hemidesmossomo, colágeno 17 e integrinas. Os hemidesmossomos são os tirantes que fixam a epiderme à derme. Se você ataca seus componentes, como o colágeno 17, também chamado BP180, ou as integrinas, o descolamento é subepidérmico. As bolhas são tensas porque o teto é toda a epiderme intacta. Molecular, anticorpos contra o colágeno 17. Celular, ruptura do hemidesmossomo. Tecidual, bolha subepidérmica. Órgão, pele com bolhas tensas. Sistêmico, pênfigoide bolhoso, outro distúrbio autoimune, mas menos maligno que o pênfigo. As pessoas sempre escolhem o mal menor. Patético. Caso 3. O banquete envenenado e a diarreia explosiva. Homem com diarreia aquosa monumental depois de comer algo contaminado com Clostridium perfringens. O histológico mostra destruição das junções intercelulares do epitélio intestinal. Que estrutura? Opções. A. Junção de aderência, ecaderina. B. Junção GAP, conexinas. C. Junção oclusiva, claudina e ocludina. D. Hemidesmossomo, integrinas. Junção de aderência. Essa dá resistência mecânica, mas não sela a passagem entre células. Não é a principal barreira contra vazamentos. Junção GAP, comunicação, não impermeabilização. Ridículo. Hemidesmossomo, ancoragem ao substrato, não entre células vizinhas. Estão surdos. A resposta lógica é C. Junção oclusiva, claudina e ocludina. São as proteínas que formam o zíper que sela o espaço paracelular. Se uma toxina bacteriana as destrói, o intestino se torna uma peneira. A água e os eletrólitos escapam para o lúmen. Molecular, toxinas que degradam claudinas ou ocludinas. Celular, perda da barreira paracelular. Tecidual, epitélio intestinal permeável. Órgão, intestino que não retém líquidos. Sistêmico, diarreia aquosa massiva e desidratação. A natureza encontra a maneira mais desagradável de lembrá-lo de que você é mortal. Caso 4. O jovem com os nervos destruídos por herança. Jovem de 25 anos com fraqueza e perda sensorial. Seu pai igual. Biópsia nervosa, desmielinização. Mutação no gene da conexina 32. Afirmação correta. Opções. A. Alteram-se as junções oclusivas das células de Seva. B. Perdem-se os hemidesmossomos dos axônios. C. Interrompe-se a comunicação elétrica entre células de Seva. D.
a perda de adesão celular mediada por caderinas. Junções oclusivas em células de Cevan não existem lá. Hemidismossomos em axônios. Os axônios não se ancoram assim. Perda de adesão por caderinas não é o mecanismo principal aqui. A resposta é C. Interrompe-se a comunicação elétrica entre células de Cevan. A conexina 32 forma junções tipo gap entre as voltas da mielina das células de Cevan. É como um atalho para que os íons e metabólitos não tenham que dar a volta toda. Se a conexina está mutada, essa comunicação é cortada. Molecular. Mutação em GJB1 codifica conexina 32. Celular. Homeostase alterada na mielina. Tecidual. Desmielinização segmentar. Órgão. Nervos periféricos falhando. Sistêmico. Neuropatia hereditária. Charcot-Maito tipo X. A genética é a loteria na qual todos perdem. Sempre. Caso 1. O idoso desidratado e sedento. Paciente de 65 anos, vômito e diarreia, hipotensão, mucosas secas e um sódio de 150. O que acontece com ele? Precisam de um manual para saber que se você sua e vomita, fica desidratado? Opções. A. Hiponatremia. B. Hipernatremia por perda de água. C. Hipernatremia por excesso de NA+. D. Hiponatremia por excesso de água. Hiponatremia? O sódio está em 150. Imbecis. Isso descarta A e D de uma vez. Hipernatremia por excesso de sódio? Não, idiota. Se estivesse retendo sódio teria edema, não desidratação. Ele está perdendo mais água que solutos. A resposta é B. Hipernatremia por perda de água. A nível molecular, há uma perda de água pura, a concentração de sódio dispara. A nível celular, a água sai das células para o espaço extracelular hiperosmolar, as células encolhem como passas. A nível tecidual, as mucosas estão secas, não há lágrimas. A nível orgânico, o cérebro se retrai, pode haver confusão. E a nível sistêmico, há hipotensão e taquicardia porque o volume sanguíneo diminui. É desidratação pura e dura. É tão difícil conectar dois neurônios? Caso 2. A mulher fraca e com o coração dançando. Mulher jovem, diuréticos, fraqueza, palpitações, ECG com ondas T achatadas e onda U. Que eletrólito falha? Já viram um ECG na vida? Opções. A. Hipercalemia. B. Hipocalemia. C. Hipocalcemia. D. Hipermagnesemia. Hipercalemia? Com hipercalemia as ondas T estão pontiagudas, não achatadas, cerebritos. Hipocalcemia? Isso alonga o QT, não causa onda ou hipermagnesemia? Isso deprime o sistema nervoso, não costuma dar esse ECG. A resposta, para sua surpresa, é B. Hipocalemia. A nível molecular, pouco potássio no sangue. A nível celular, altera-se o potencial de membrana dos miócitos, eles se hiperpolarizam. A nível tecidual, o músculo esquelético está fraco e o cardíaco se torna irritável. A nível orgânico, o coração desenvolve arritmias e no ECG se vê essa onda ou patognomônica. A nível sistêmico, fraqueza muscular e risco de parada cardíaca. Tudo por tomar comprimidos para urinar mais. A obsessão por perder peso é estúpida e perigosa. Caso 3. O renal com potássio pelas nuvens. Paciente com insuficiência renal crônica, fraqueza, arritmias, potássio em 6,8. A causa. A sério não lhes ocorre? Opções. A. Diminuição da excreção renal de potássio. B. Perda intestinal de potássio. C. Hiperventilação prolongada. D. Déficit de aldosterona. Perda intestinal? Isso causaria hipocalemia, gênios. Hiperventilação? Isso altera o pH, não potássio diretamente. Déficit de aldosterona? Poderia ser, mas em um renal crônico a causa mais direta e comum é que o rim não funciona. Claro que é a diminuição da excreção renal de potássio. A nível molecular, os néfrons mortos não podem secretar K+ para a urina. A nível celular, o alto potássio extracelular despolariza as membranas dos neurônios e miócitos. A nível tecidual, os músculos não respondem bem. A nível orgânico, o coração se torna irritável e pode parar em diástole. A nível sistêmico, é uma hipercalemia que manda você direto para a diálise. Os rins são como os filtros do café. Quando entopem, tudo fica uma porcaria. Caso 4.
O operado de tireoide com cãibras. Paciente com tetania e parestesias depois de uma tireoidectomia. Cálcio total de 6 mg por decilitro. A causa. Não leem a história. Tiraram a glândula. Opções. A. Hipersecreção de PTH. B. Hipossecreção de PTH. C. Aumento de vitamina D. D. Diminuição de fosfato. Hipersecreção de PTH. Isso aumentaria o cálcio, não o diminuiria. Aumento de vitamina D. Também aumentaria o cálcio. Diminuição de fosfato. Isso poderia aumentar o cálcio ligeiramente. A resposta lógica é B. Hipossecreção de PTH. Na cirurgia de tireoide, levaram as paratireoides junto. A nível molecular, sem PTH, não há ativação da 1-alfa-hidroxilase renal, não se produz calcitriol. A nível celular, diminui a reabsorção de cálcio no túbulo renal e a reabsorção óssea. A nível tecidual, os nervos periféricos se tornam hiperexcitáveis. A nível orgânico, contrações musculares involuntárias, tetania e parestesias. A nível sistêmico, hipocalcemia que pode levar a laringoespasmo e morte. Um erro cirúrgico comum. A medicina é a arte de matar o paciente lentamente enquanto tenta salvá-lo. Caso 5. O velho do coração fraco e o sangue aguado. 70 anos, insuficiência cardíaca, toma diuréticos. Agora letárgico, sódio de 124. Que processo fisiológico está quebrado? Ou acham que o sangue se dilui sozinho por arte mágica? Opções. A. Aumento da osmolaridade extracelular. B. Diminuição da osmolaridade extracelular. C. Hipersecreção de aldosterona. D. Diminuição de ADH. Aumento da osmolaridade, com sódio de 124. Isso é hipotonicidade, não hiper. Hipersecreção de aldosterona, isso causaria retenção de sódio, não sua diluição. Diminuição de ADH, sem ADH ele urinaria como um cavalo e teria hipernatremia, não isso. A única opção que não é uma estupidez é a B, diminuição da osmolaridade extracelular. A nível molecular, os diuréticos tiazídicos o fazem perder mais sódio que água. A nível celular, o líquido extracelular se torna hipotônico. A água entra dentro das células inchando-as como balões. A nível tecidual, o cérebro é o mais afetado, edematiza. A nível orgânico, o paciente tem letargia, náuseas, pode convulsionar. A nível sistêmico, é uma hiponatremia hipovolêmica por diuréticos. Um efeito previsível de uma droga estúpida. Não podem vigiar um simples eletrólito. Caso 6. A mulher com febre e sede. Mulher com febre alta. Suou como um animal e não bebeu o suficiente. Agora tem sede e confusão. Sódio 155. Que alteração? De verdade é tão difícil. Opções. A. Hiponatremia dilucional. B. Hipernatremia por perda de água. C. Hipocalemia. D. Hipocalcemia. Hiponatremia? O sódio está alto, pelo amor de Deus. Isso descarta a hipocalemia ou hipocalcemia. Poderiam estar, mas não são a alteração principal que explica a sede e a confusão com esse sódio. É claramente B. Hipernatremia por perda de água. A nível molecular, ela perdeu água pura pelo suor, a concentração de sódio dispara. A nível celular, a água sai das células para o espaço vascular hiperosmolar, as células se desidratam e encolhem. A nível tecidual, as mucosas estão secas, a pele perde turgor. A nível orgânico, os neuronídeos se retraem, causando confusão e irritabilidade. A nível sistêmico, a hiperosmolaridade, sede intensa e se não for corrigido, coma. Seu corpo gritava para que bebesse água, mas aparentemente é mais inteligente ignorá-lo. A estupidez humana não tem limites. Caso 7. O do tumor pulmonar e o sangue como água. Paciente com tumor no pulmão, sódio de 118 e uma osmolaridade urinária elevada. Que hormônio está pregando uma peça? Isso é clássico, deveriam saber dormindo. Opções. A. Aldosterona. B. ADH. C. Cortisol. D. PTH. Aldosterona? Isso reteria sódio, não água pura. Cortisol? Sua deficiência pode causar hiponatremia, mas não explica a osmolaridade urinária alta. PTH? Afeta o cálcio, não o sódio. A resposta é B. ADH.
A nível molecular, o tumor secreta ADH ou uma substância similar de forma ectópica e inadequada, SIAD. A nível celular, a ADH atua nos túbulos coletores renais inserindo aquaporinas 2. A nível tecidual, o rim reabsorve água livre de forma descontrolada. A nível orgânico, o sódio sérico é diluído e a urina se concentra de forma paradoxal. A nível sistêmico, hiponatremia dilucional, confusão, convulsões. O câncer não se conforma em destruir um órgão, tem que envenenar todo o sistema. Poético e patético. Caso 8. O das glândulas suprarrenais dormindo. Paciente com insuficiência suprarrenal, hipotensão, hipercalemia e sódio baixo. Que hormônio falta? Se não sabem, joguem seus diplomas no lixo. Opções: A. Excesso de aldosterona. B. Déficit de aldosterona. C. Excesso de ADH. D. Déficit de ADH. Excesso de aldosterona? Isso causaria hipocalemia e hipertensão, justo contrário. Excesso de ADH? Isso explicaria o sódio baixo, mas não a hipercalemia nem a hipotensão. Déficit de ADH? Diabetes insípida, com hipernatremia. A única que se encaixa com este trio infernal é B. Déficit de aldosterona. A nível molecular, sem aldosterona, o canal ENaC no túbulo coletor não se ativa. A nível celular, não se reabsorve sódio nem se excreta potássio. A nível tecidual, a perda de sódio e água pela urina, e retenção de potássio. A nível orgânico, hipovolemia, hipotensão e arritmias pelo potássio alto. A nível sistêmico, é a crise addisoniana clássica, desidratação, choque e hipercalemia mortal. As glândulas param de funcionar e o corpo inteiro desmorona. Uma máquina perfeita. Até quebrar. Como todos nós. Próximo. Seguinte. Caso 1. O jovem cambaleante e ácido. Jovem com ataxia, fraqueza, acidose lática, piruvato e lactato pelas nuvens. Suspeitam de um déficit enzimático que bloqueia a passagem de piruvato para acetil-CoA. Que enzima está quebrada? Não ouviram falar da síndrome do piruvato burro? Opções: A. Piruvato carboxilase. B. Piruvato desidrogenase. C. Succinato desidrogenase. D. Citrato sintase. Piruvato carboxilase. Essa desvia o piruvato para oxaloacetato para gliconeogênese. Não é a rota principal para a mitocôndria. Succinato desidrogenase. Essa está no meio do ciclo de Krebs, muito depois. Citrato sintase. Também no ciclo, já com acetil-CoA dentro. A resposta óbvia é B. Piruvato desidrogenase. A nível molecular, sem esta enzima, o piruvato não pode se converter em acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs. A nível celular, o piruvato se acumula e a lactato desidrogenase o converte em lactato para regenerar NAD+, e que a glicólise não pare. A nível tecidual, o músculo e o sistema nervoso são banhados em ácido lático. A nível orgânico, o cérebro sofre, daí a ataxia, e os músculos se enfraquecem. A nível sistêmico, acidose metabólica e um jovem que cai a cada 2 passos. Um erro genético que converte a mitocôndria em um enfeite caro. Patético. Caso 2. O suicida com hálito de amêndoas. Paciente intoxicado com cianeto. Hipoxia celular, mas a PAM2 arterial é normal. O mecanismo. Acham que o oxigênio viaja sozinho pelo sangue para fazer turismo? Opções: A. Diminuição do transporte de O2 no sangue. B. Bloqueio da cadeia de transporte de elétrons. C. Aumento do metabolismo anaeróbio muscular. D. Falha na conversão de ADP para AMP. Diminuição do transporte. A PAM2 é normal. O oxigênio está bem ligado à hemoglobina. Não é um problema de transporte. Aumento do metabolismo anaeróbio. Isso é uma consequência, não a causa. Falha na conversão de ADP para AMP. Isso é a miocinase no músculo. Irrelevante aqui. Claramente é B. Bloqueio da cadeia de transporte de elétrons. A nível molecular, o íon cianeto se liga ao Fe3+ do citocromo A3 no complexo quarto, bloqueando a redução do oxigênio. A nível celular, a cadeia respiratória para, não se bombeiam prótons, não se sintetiza ATP. A nível tecidual, as células morrem por falta de energia apesar de ter oxigênio de sobra, hipoxia estotóxica. A nível orgânico, o cérebro e o coração, os mais demandantes, colapsam primeiro.
A nível sistêmico, convulsões, coma e morte com cheiro de amêndoas. Um final doce para uma decisão amarga. A ironia é deliciosa. Caso 3. O bêbado confuso e com os olhos dançando. Alcoólatra crônico, confusão, nistagmo. Deficiência de tiamina, B1. Acumulação de ácido lático. Por quê? Acham que o fígado é um balde de lixo infinito? Opções: A. Por bloqueio do ciclo de Krebs. B. Por aumento da fosforilação oxidativa. C. Por excesso de NAD+. D. Por inibição da glicólise. Aumento da fosforilação oxidativa? Se justo que falha é isso. Excesso de NAD+? Ao contrário, acumula-se NAD. Inibição da glicólise? Não, a glicólise vai a todo vapor produzindo piruvato. A resposta é A. Por bloqueio do ciclo de Krebs. A nível molecular, a tiamina é cofator da piruvato desidrogenase e da alfa-cetoglutarato desidrogenase. Sem ela, o piruvato não entra no ciclo e o ciclo trava. A nível celular, o piruvato é desviado massivamente para lactato. A nível tecidual, o cérebro sofre por falta de ATP e pela acidose. A nível orgânico, aparece a síndrome de Wernicke-Korsakoff, confusão, alterações oculomotoras e amnésia. A nível sistêmico, um bêbado que não só não se lembra onde mora, mas também não consegue andar em linha reta. O álcool não destrói o fígado, destrói a dignidade. E os neurônios. Caso 4. O atleta com os músculos ardendo. Atleta em exercício intenso, acumula lactato, dor e fadiga. A causa metabólica. Acham que o corpo é uma máquina perfeita de energia infinita? Opções: A. Aumento do fluxo de O2 para as mitocôndrias. B. Ativação do ciclo de Krebs. C. Conversão anaeróbia do piruvato em lactato. D. Aumento da atividade da ATP sintase. Aumento do fluxo de O2? Se houvesse mais oxigênio, não se acumularia lactato. Ativação do ciclo de Krebs. O ciclo vai a todo vapor, mas não dá conta. Aumento da ATP sintase. Sem combustível, NAD, FAD2. A ATP sintase é um moinho de vento sem ar. A resposta lógica é C. Conversão anaeróbia do piruvato em lactato. A nível molecular, quando a demanda de ATP supera o fornecimento de O2, o NAD se acumula e a lactato desidrogenase o reoxida NAD+, reduzindo o piruvato a lactato. A nível celular, o citosol se acidifica. A nível tecidual, o músculo dói e se fatiga. A nível orgânico, o músculo para de responder eficientemente. A nível sistêmico, o atleta tem que parar ou colapsar. É a maneira miserável do corpo de dizer alto: idiota. O único alarme que as pessoas não ignoram, até ser tarde demais. Caso 1. O velocista com os músculos em chamas. Atleta em uma corrida de 100 metros, ardência muscular e fadiga. Que reação explica isso? Acham que é mágica? Opções: A. Conversão de piruvato em acetil-CoA. B. Conversão de piruvato em lactato. C. Conversão de lactato em glicose. D. Oxidação do NAD na mitocôndria. Conversão a acetil-CoA? Isso requer oxigênio e em um sprint não há tempo para isso. Conversão de lactato em glicose? Isso é depois, no fígado, quando você já está vomitando na linha de chegada. Oxidação do NAD na mitocôndria? De novo, aeróbico, não se aplica. A resposta é B. Conversão de piruvato em lactato. A nível molecular, é a reação selvagem e desesperada da lactato desidrogenase. Sem oxigênio, o NAD se acumula e para que a glicólise não pare, doa seus elétrons ao piruvato, convertendo em lactato e regenerando NAD+. A nível celular, o citosol se acidifica com o lactato. A nível tecidual, as fibras musculares de contração rápida fervem em seu próprio ácido. A nível orgânico, o músculo dói e falha. A nível sistêmico, fadiga e aquela ardência que te diz que você é um mortal fazendo ridículo. É a solução miserável do corpo para um problema de design estúpido. Caso 2. O séptico e seu sangue ácido. Paciente em choque séptico, pH 7.05, lactato pelas nuvens. O mecanismo? Ou acham que as bactérias decoram a corrente sanguínea? Opções: A. Aumento da respiração mitocondrial. B. Bloqueio da glicólise. C. Predomínio do metabolismo anaeróbio por hipoxia tecidual. D. Inibição da fermentação.
Aumento da respiração mitocondrial? Se justo é o que falha. Bloqueio da glicólise. A glicólise vai a todo vapor, é a única fonte de ATP. Inibição da fermentação? Seria o melhor, mas não, está hiperativada. A única opção que não é uma asneira é C, predomínio do metabolismo anaeróbio por hipoxia tecidual. A nível molecular, a perfusão tecidual é um desastre, não chega oxigênio. As mitocôndrias estão em greve. A nível celular, a glicólise anaeróbia dispara como um louco produzindo piruvato que, sem mitocôndrias funcionais, se converte em lactato. A nível tecidual, os leitos capilares são um pântano ácido. A nível orgânico, o fígado tenta limpar o lactato e colapsa. A nível sistêmico, acidose metabólica brutal que leva você à cova. O corpo em choque é como um carro com o motor no vermelho e os pneus furados. Tudo falha ao mesmo tempo. Caso 3. As leveduras bêbadas. Cepa de Saccharomyces cerevisiae na ausência de oxigênio. Acumulação de etanol e CO2. Que enzima-chave? Acham que o álcool sai de uma nascente? Opções. A. Piruvato desidrogenase. B. Piruvato descarboxilase. C. Succinato desidrogenase. D. Lactato desidrogenase. Piruvato desidrogenase? Essa vai para acetil-CoA, não para etanol. Succinato desidrogenase? É do ciclo de Krebs, que está parado sem oxigênio. Lactato desidrogenase? Essa produz lactato, não etanol. É de mamíferos, não de leveduras. A resposta correta é B. Piruvato descarboxilase. A nível molecular, esta enzima tira um CO2 do piruvato e o converte em acetaldeído. Depois, o acetaldeído aceita elétrons do NAD e se reduz a etanol, regenerando NAD+. A nível celular, a levedura urina álcool e arrota CO2 para não morrer intoxicada pelo seu próprio lixo. A nível tecidual, bom, são fungos, não têm tecidos. A nível de população, uma cultura que se embriacha sozinha. A nível sistêmico, é a fermentação alcoólica, o processo que nos dá cerveja e vinho. A única vez que a estupidez microbiana nos beneficia. Aproveitem, é raro. Caso 4. O déficit de B1 e a acidose. Paciente com déficit de tiamina, acidose lática. Que processo principal está ferrado? Não leram o caso 3 do tema anterior? Tem amnésia seletiva? Opções. A. Fermentação alcoólica. B. Conversão do piruvato em acetil-CoA. C. Oxidação do NAD no ciclo de Krebs. D. Reoxidação do FAD2. Fermentação alcoólica. Isso é de leveduras, não de humanos. Oxidação do NAD no ciclo. O ciclo não oxida NAD, ele o produz. Reoxidação do FAD2? É um detalhe, não cerne. A resposta, de novo, é B. Conversão do piruvato em acetil-CoA. A nível molecular, a piruvato desidrogenase precisa do seu cofator, a tiamina pirofosfato. Sem ela, o piruvato não pode entrar na mitocôndria. A nível celular, o piruvato se acumula e é desviado para lactato. A nível tecidual, os tecidos com alta demanda energética, sistema nervoso, músculo, se acidificam e sofrem. A nível orgânico, o cérebro desenvolve encefalopatia de Wernicke. A nível sistêmico, acidose lática e um paciente que se desfaz por falta de uma miserável vitamina. Tudo por não comer algo que não seja junk food. Patético. Caso 1. A mulher fraca e seus anticorpos traiçoeiros. Mulher com fraqueza progressiva. Anticorpos contra os receptores nicotínicos de acetilcolina na junção neuromuscular. Sinalização e receptor? Isso é livro, ou agora os livros também mentem. Opções. A. Parácrina. Proteína G. B. Sináptica. Canal iônico regulado por ligante. C. Endócrina. Receptor nuclear. D. Autócrina. Tirosina quinase. Parácrina. Proteína G. A acetilcolina na junção neuromuscular não age assim. Endócrina. Receptor nuclear? Acham que a acetilcolina é um hormônio esteroide? Por Deus. Autócrina. Tirosina quinase? O receptor de ACH não é uma quinase. A única opção que não é um insulto à inteligência é B. Sináptica. Canal iônico regulado por ligante. A nível molecular, a acetilcolina se liga ao receptor nicotínico, que é um canal iônico regulado por ligante. Ele se abre, entra um íon sódio,
a membrana se despolariza. A nível celular, se há anticorpos bloqueando o receptor, o potencial de placa terminal não atinge o limiar. A nível tecidual, a contração muscular falha. A nível orgânico, fraqueza muscular progressiva. A nível sistêmico, é a miastenia graves, onde seu próprio sistema imunológico sabota a conexão com os músculos. A traição perfeita. Todo mundo mente, e seus anticorpos também. Caso 2. A cólera e a diarreia implacável. Paciente com cólera. Diarreia aquosa massiva. A toxina ativa permanentemente a adenilatociclase via proteína GS. Segundo mensageiro, se não sabem, deveriam se dedicar à podologia. Opções: A. IP3. B. GMPC. C. AMPC. D. K sobrescrito 2. IP3. Esse é para a via da fosfolipase C, a do receptor muscarínico M1, não está. GMPC. Esse é para o óxido nítrico e a guanilatociclase. K sobrescrito 2 pode ser afetado, mas não é o segundo mensageiro principal aqui. A resposta é C, AMPC. A nível molecular, a toxina do cólera modifica a subunidade alfa da proteína GS para que ela não possa hidrolisar GTP. Adenilatociclase ativada para sempre, produção descontrolada de AMPC. A nível celular, o AMPC ativa pKa, que fosforila e abre canais de CFTR na membrana apical dos enterócitos. A nível tecidual, sai massivamente cloreto para o lúmen, o sódio e a água o seguem. A nível orgânico, o intestino delgado se torna uma torneira aberta. A nível sistêmico, diarreia aquosa profusa, desidratação e choque em horas. Uma toxina que converte seu intestino em um chafariz. Eficiente e nojento. Caso 3. O intoxicado pelo baiacu e sua paralisia. Intoxicação com tetrodotoxina. Paralisia flácida e apneia. Mecanismo. Acham que é por falta de vontade de se mover? Opções: A. Bloqueia canais de sódio dependentes de voltagem. B. Aumenta a liberação de acetilcolina. C. Inibe a bomba na caatepase. D. Ativa canais de cálcio. Aumenta a liberação de ACH. Isso causaria espasmos, não paralisia. Inibe a na caatepase. Isso despolarizaria a membrana lentamente, não causa paralisia flácida aguda. Ativa canais de cálcio. Não é o mecanismo desta neurotoxina. Claramente é A. Bloqueia canais de sódio dependentes de voltagem. A nível molecular, a tetrodotoxina se liga ao poro externo dos canais de sódio dependentes de voltagem, tamponando-os. A nível celular, não há entrada de sódio, não há potencial de ação. A nível tecidual, os neuronídeos e os axônios motores não podem disparar. A nível orgânico, paralisia flácida que começa pelos músculos pequenos e chega ao diafragma. A nível sistêmico, apneia e morte por asfixia enquanto você está completamente consciente. Um veneno elegante e letal. A natureza é uma assassina eficiente, ao contrário de nós. Caso 4. O tumor hipofisário e as convulsões por água. Paciente com tumor hipofisário secretor de ADH. Hiponatremia e convulsões. Mecanismo. Ou acham que a água se acumula por osmose divina. Opções: A. Aumento do AMPC em túbulos renais. B. Inibição do receptor adrenérgico. C. Ativação do receptor tirosina quinase. D. Diminuição do IP3 intracelular. Inibição do receptor adrenérgico. Nada a ver com a ADH. Ativação de receptor tirosina quinase. Esse é o mecanismo da insulina, não da ADH. Diminuição do IP3. A ADH no fígado usa essa via, mas não no rim. A resposta correta é A. Aumento do AMPC em túbulos renais. A nível molecular, a ADH, ou a vasopressina, se liga ao receptor V2 nas células principais do túbulo coletor, ativando a proteína GS e a adenilatociclase, o que aumenta o AMPC. A nível celular, o AMPC ativa a pKa, que promove a inserção de aquaporinas 2 na membrana apical. A nível tecidual, o túbulo coletor se torna muito permeável à água. A nível orgânico, o rim reabsorve água livre de forma descontrolada. A nível sistêmico, diluição do sódio sérico, hiponatremia, edema cerebral e convulsões. Seu próprio hormônio afogando você por dentro. Poético. Caso 1. O hipotireoidiano trêmulo e com sobrepeso.
Paciente com tremores, pele fria, aumento de peso. T4 e T3 baixas, TSH elevada. Retroalimentação e glândula. Isso é endocrinologia básica, ou agora os hormônios também têm direitos. Opções: A. Retroalimentação positiva, hipófise. B. Retroalimentação negativa, tireoide. C. Retroalimentação negativa, hipófise. D. Retroalimentação positiva, tireoide. Retroalimentação positiva? Isso é para o parto ou a ovulação, não para a tireoide. Retroalimentação negativa na hipófise. A TSH está alta, a hipófise está gritando, não é ela que falha em escutar. A única opção lógica é B. Retroalimentação negativa, tireoide. A nível molecular, os hormônios tireoidianos deveriam inibir a liberação de TRH e TSH. Mas a tireoide está quebrada. A nível celular, os tireócitos não produzem T3, T4 apesar do estímulo. A nível tecidual, o metabolismo basal afunda. A nível orgânico, mixidema, pele fria, cabelo quebradiço. A nível sistêmico, hipotireoidismo primário. A hipófise grita TSH para que uma glândula surda reaja. É como pedir a um morto que se levante. Inútil. Caso 2. A mulher com visão dupla e fraqueza. Outra vez. Paciente com fraqueza muscular e visão dupla. Anticorpos contra receptores nicotínicos de ACH. Sinalização alterada. Não é idêntico ao primeiro caso. Tem amnésia ou é preguiça mental? Opções: A. Endócrina. B. Sináptica. C. Parácrina. D. Autócrina. Endócrina. Os hormônios viajam pelo sangue. Isso é local. Parácrina. É para células vizinhas, não para comunicação nervosa. Autócrina. Uma célula sinalizando a si mesma. Não é isso. A resposta, outra vez, é B. Sináptica. A nível molecular, a acetilcolina não pode se ligar bem ao seu receptor na placa motora. A nível celular, o potencial de placa terminal é subumbral. A nível tecidual, os músculos extraoculares e faciais falham primeiro. A nível orgânico, ptose palpebral, diplopia. A nível sistêmico, miastenia graves, onde suas defesas te deixam caído no chão por não conseguir levantar um dedo. A ironia de que seu sistema imunológico seja tão estúpido que te paralisa. Quase poético. Caso 3. O diabético resistente com a insulina inútil. Paciente com diabetes tipo 2. Insulina alta, mas pobre captação de glicose. Mecanismo de resistência. Acham que a glicose entra por osmose? Opções: A. Falta de síntese de insulina. B. Defeito no receptor tirosina quinase. C. Diminuição do AMPC intracelular. D. Excesso de ADH. Falta de síntese de insulina? Isso é a diabetes tipo 1. Aqui a insulina está alta. Diminuição do AMPC? A insulina diminui o AMPC, mas não é o mecanismo principal de entrada de glicose. Excesso de ADH? Nada a ver. A resposta correta é B. Defeito no receptor tirosina quinase. A nível molecular, o receptor de insulina não ativa bem seu domínio tirosina quinase intrínseco. A nível celular, não há autofosforilação, não se recrutam substratos como IRS1. A nível tecidual, os transportadores GLUT4 não se translocam para a membrana no músculo e adipócito. A nível orgânico, hiperglicemia persistente apesar da insulina. A nível sistêmico, resistência à insulina, síndrome metabólica e um pâncreas exausto de tanto gritar para ouvidos surdos. O corpo ignorando seu próprio hormônio. Como falar com uma parede. Caso 4. A cólera. Outra vez. A sério. Paciente com cólera. Diarreia aquosa. Toxina ativa adenilato ciclase permanentemente. Segundo mensageiro. É uma piada? Repetem casos para preencher? Opções: A. K sobrescrito 2. B. AMPC. C. IP3. D. DAG. K sobrescrito 2? Não, isso é para contração muscular e outras vias. IP3? Esse libera K sobrescrito 2 do retículo, não é este mecanismo. DAG? Ativa a PKC, não há implicada aqui. A resposta, de novo porque aparentemente são esquecidos, é B. AMPC. A nível molecular, AMPC pelas nuvens ativa PKA.
A nível celular, fosforilação e abertura crônica de canais de CFTR. A nível tecidual, secreção massiva de Cl e água para o lúmen intestinal. A nível orgânico, o cólon se torna uma esponja espremida. A nível sistêmico, diarreia aquosa que desidrata em horas. A natureza repetindo seus maiores sucessos para ver se desta vez aprendem. Caso 5. O parkinsoniano rígido e trêmulo. Paciente com Parkinson, rigidez, tremores. Neurotransmissor e região? Se não sabem, olhem para qualquer idoso no parque. Opções: A. Serotonina, córtex frontal. B. GABA, medula espinhal. C. Dopamina, substância negra. D. Glutamato, hipocampo. Serotonina, córtex? Isso é para depressão, não para o movimento. GABA, medula? O GABA é inibitório, mas não é o principal aqui. Glutamato, hipocampo? Isso é para a memória. A resposta é C. Dopamina, substância negra. A nível molecular, os neuronídeos dopaminérgicos da parte compacta da substância negra morrem. A nível celular, menos liberação de dopamina no corpo estriado. A nível tecidual, desinibição do circuito indireto dos gânglios da base. A nível orgânico, tremor em repouso, rigidez em roda dentada, bradicinesia. A nível sistêmico, um paciente que se torna uma estátua trêmula. Seu cérebro se destruindo em câmera lenta. Um espetáculo triste e previsível. Caso 1. A célula irradiada e seu DNA danificado. Célula com dano no DNA por radiação UV. O sistema a detém antes de replicar. Que proteínas? Isso é como perguntar quem desliga o motor quando cheira queimado. Opções: A. Ciclina B CDK1. B. P53 e P21. C. Ciclina e CDK2. D. HAR2. Ciclina B CDK1? Essas comandam a entrada em mitose, não a parada em GU1, S-ciclina e CDK2? Essas promovem a passagem para S, não a detém. HAR2? Isso é um receptor de crescimento, não um guardião do genoma. A resposta óbvia é B, P53 e P21. A nível molecular, P53 se fosforila e ativa após o dano ao DNA. A nível celular, P53 induz P21, que inibe a ciclina CDK que impulsionam o ciclo. A nível tecidual, as células com mutações não se replicam. A nível orgânico, previne-se a propagação de células potencialmente cancerosas. A nível sistêmico, é o mecanismo de segurança mais importante que você tem. Ou tinha, até estragar e você desenvolver um tumor. Tudo quebra no final. Caso 2. O gene RB mutado e a aceleração para o desastre. Mutação que inativa o gene RB não pode se ligar a I2F. Consequência: é como tirar os freios de um carro em uma descida. Opções: A. Detenção do ciclo celular. B. Aceleração da passagem GU1S. C. Aumento da apoptose. D. Bloqueio da replicação. Detenção? Ao contrário. Aumento da apoptose? Isso poderia acontecer depois, mas não é a consequência direta. Bloqueio da replicação? Justo oposto. A resposta é B. Aceleração da passagem GU1S a nível molecular. RB normalmente sequestra I2F. Sem RB, I2F está livre para ativar genes de síntese de DNA. A nível celular, a célula salta para a fase S sem esperar permissões. A nível tecidual, proliferação celular descontrolada. A nível orgânico, formação de tumores, especialmente retinoblastoma. A nível sistêmico, câncer. A consequência de perder um gene supressor de tumores. Um semáforo em verde permanente para o desastre. Caso 3. A biópsia mamária com HAR2 neu superexpresso. Biópsia mamária mostra superexpressão de HAR2 neu. Tipo de alteração molecular? Acham que é um simples erro de cópia? Opções: A. Deleção em um gene supressor tumoral. B. Ativação de um proto-oncogene. C. Mutação em gene reparador. D. Amplificação do gene P53. Deleção em supressor? Isso seria como perder P53 ou RB. Não é este caso. Mutação em gene reparador? Esses são como BRCA. Amplificação de P53? P53 quase nunca é amplificado. É mutado. Claramente é B.
ativação de um proto-oncogene. HAR2-neu é um proto-oncogene. A nível molecular, sua amplificação significa milhares de cópias extras do gene. A nível celular, a membrana se satura desses receptores, enviando sinais de crescimento contínuos. A nível tecidual, proliferação anormal do epitélio mamário. A nível orgânico, tumor de mama agressivo. A nível sistêmico, câncer de mama HAR2+, onde suas células recebem a ordem de se multiplicar sem parar. Como ter o microfone aberto em uma sala cheia de eco. Caso 4. O homem cansado com a mutação em P53. Homem com cansaço, adenopatias, anemia. Mutação em P53. Mecanismo principal? Precisam de um manual para o gene mais famoso do câncer? Opções: A. Aumento da apoptose. B. Falha na detenção do ciclo celular antidano no DNA. C. Inibição da síntese proteica. D. Alteração nos microtúbulos. Aumento da apoptose? Ao contrário. Sem P53, as células danificadas evitam a apoptose. Inibição da síntese proteica? Não é o mecanismo. Alteração nos microtúbulos? Isso é para o taxol ou os vírus? A resposta é B. Falha na detenção do ciclo celular antidano no DNA. A nível molecular, P53 não pode ativar P21 nem parar o ciclo. A nível celular, as células com o DNA danificado se replicam mesmo assim. A nível tecidual, acumulam-se mutações. A nível orgânico, linfomas e tumores se desenvolvem por todo o corpo. A nível sistêmico, a síndrome de Li-Fraumeni, um pesadelo genético onde o guardião do genoma está de licença permanente. As células se replicam como condenadas, acumulando erro após erro. É a tempestade perfeita do câncer. E tudo porque uma única proteína decidiu tirar o dia de folga. Patético. Caso 5. A meiose estragada e o cromossomo 21 a mais. Na meiose I, os cromossomos homólogos do par 21 não se separam. Alteração no gameta? Isso é como distribuir cartas e dar uma a mais para um jogador. Opções: A. Monossomia 21. B. Trissomia 21. C. Translocação 14 horas e 21. D. Duplicação 21q. Monossomia? Isso seria se faltasse um cromossomo, mas aqui sobra. Translocação? Isso é quando um cromossomo se gruda a outro, não é o caso. Duplicação? É uma parte do cromossomo, não ele inteiro. A resposta, para seu espanto, é B. Trissomia 21. A nível molecular, a não disjunção meiótica gera um gameto com 24 cromossomos, levando 2 cópias do 21. A nível celular, ao ser fecundado por um gameto normal, 23 cromossomos, o zigoto resultante tem 47 cromossomos, com 3 cópias do 21. A nível tecidual, o desenvolvimento embrionário é afetado pelo excesso de dose gênica. A nível orgânico, malformações cardíacas, traços faciais distintivos. A nível sistêmico, a síndrome de Down, deficiência intelectual, maior risco de leucemia e Alzheimer precoce. Um erro de distribuição na divisão celular que muda uma vida inteira. A natureza é uma jogadora desajeitada com dados viciados. Caso 1. A mulher com o gene do câncer de mama. Mulher com antecedentes familiares de câncer de mama hereditário. Mutação no gene BRCA1. Que tipo de gene? Acham que é um gene qualquer que decidiu se tornar malvado? Opções: A. Proto-oncogene. B. Gene reparador do DNA. C. Gene de ciclo celular. D. Gene mitocondrial. Proto-oncogene. Esses são os que, ao se ativarem, aceleram o câncer, como HAR2. BRCA1 não acelera nada, ao contrário. Gene de ciclo celular? É muito geral. Gene mitocondrial? Não, está no núcleo. A resposta é B. Gene reparador do DNA. A nível molecular, BRCA1 codifica uma proteína que repara as quebras de fita dupla no DNA. A nível celular, sem ela, os erros no DNA se acumulam como lixo em um corredor. A nível tecidual, o epitélio mamário e ovariano se torna instável. A nível orgânico, os tumores aparecem anos antes do esperado. A nível sistêmico, é uma sentença de câncer hereditária. Suas próprias ferramentas de reparo te falham. É como se o mecânico sabotasse seu carro. Todo mundo trai, até seus genes. Caso 2. O RNA mensageiro sequestrado. Mutação que impede que o RNA saia para o citoplasma.
Consequência: é como escrever uma carta e não poder tirá-la da caixa de correio. Opções: A. Diminuição na síntese proteica. B. Aumento da tradução ribosomal. C. Aumento do número de mitocôndrias. D. Diminuição da replicação do DNA. Aumento da tradução? Se a mensagem não chega. Aumento de mitocôndrias. Não faz sentido. Diminuição da replicação? A replicação do DNA é um processo separado. A resposta lógica é a diminuição na síntese proteica. A nível molecular, o RNA se acumula no núcleo como um prisioneiro. A nível celular, os ribossomos no citoplasma não têm instruções para montar proteínas. A nível tecidual, os tecidos com alta taxa de renovação, como a pele ou a mucosa, se atrofiam. A nível orgânico, falha na produção de enzimas, hormônios, tudo. A nível sistêmico, é uma crise de identidade celular. Quem eu devo ser sem minhas proteínas? A célula se torna uma casca vazia. Trágico e previsível. Caso 3. O gene RAS permanentemente ativado. Tumor com mutação no gene RAS, que fica sempre ligado. Tipo de gene e mecanismo. Isso é como se o interruptor de luz ficasse travado em ON. Opções: A. Supressor tumoral, inibição. B. Proto-oncogene, ativação. C. Reparador do DNA, deleção. D. Mitose, bloqueio. Supressor tumoral? Esses são os freios, como P53. RAS é um acelerador. Reparador do DNA? Não, isso é BRCA. Mitose, bloqueio? Ao contrário, a promove. A resposta correta é B. Proto-oncogene, ativação. A nível molecular, RAS é uma pequena proteína G que normalmente liga e desliga. A mutação a deixa travada em ligado. A nível celular, o sinal de cresça e dívida nunca se desliga. A nível tecidual, proliferação celular sem controle. A nível orgânico, tumores agressivos, especialmente em pâncreas e cólon. A nível sistêmico, câncer metastático. Um interruptor quebrado que inunda a célula de ruído. E o resultado é o mesmo de sempre, causa e morte. Caso 4. A intoxicação por cogumelos e a RNA polimerase segunda inibida. Paciente intoxicado por um cogumelo silvestre. Vômitos, diarreia, falha hepática. Inibição da RNA polimerase segunda. Processo afetado. Acham que é uma simples dor de estômago. Opções: A. Replicação do DNA. B. Transcrição do DNA para RNA. C. Tradução do RNA. D. Splicing do RNA. Replicação do DNA? Isso é feito pela DNA polimerase. Tradução? Isso é nos ribossomos. Splicing? Isso é processar o RNA, não sintetizá-lo. A resposta é B. Transcrição do DNA para RNA. A nível molecular, a manitina do cogumelo bloqueia a RNA polimerase segunda, que é a que transcreve os genes em RNA mensageiro. A nível celular, a produção de RNA para em seco. A nível tecidual, os tecidos com alta atividade transcricional, como o fígado, morrem primeiro. A nível orgânico, necrose hepática massiva. A nível sistêmico, falência múltipla de órgãos. Um único cogumelo pode parar a música da vida silenciando o maestro da orquestra. Eficiente e letal. A natureza não perdoa. Caso 5. A criança com pele de cristal sob o sol. Paciente com xeroderma pigmentoso. Incapacidade de reparar o dano do DNA por radiação UV. Que enzima está afetada? Acham que o DNA se repara com pensamentos positivos? Opções: A. Ligase. B. Hesinuclease. C. Topoisomerase. D. DNA polimerase. Ligase. Essa une fragmentos, mas não é a que reconhece e tira o dano. Topoisomerase. Essa alivia as tensões do superenrolamento, não repara dímeros. DNA polimerase. Essa sintetiza, não repara especificamente o V. A resposta é B. Hesinuclease. A nível molecular, esta enzima é parte do sistema de reparo por excisão de nucleotídeos. Reconhece o dímero de timina causado pelos UV, corta um pedaço da fita danificada e o extrai. A nível celular, sem ela, as mutações se acumulam como jornais velhos. A nível tecidual, a pele se enche de manchas, ceratoses e feridas que não cicatrizam. A nível orgânico,
A pele envelhece décadas em anos e desenvolve múltiplos cânceres. A nível sistêmico, é uma condenação a viver na escuridão. Seu próprio corpo não consegue consertar o dano que o simples fato de existir sob o sol te causa. Irônico e cruel. Caso 6. O talassêmico e seu RNA mensageiro mal cortado. Paciente com talassemia. Alteração no processamento do RNA da cadeia beta da hemoglobina. Que etapa do dogma central está quebrada? Ou acham que as proteínas se montam por arte mágica? Opções: A. Replicação. B. Transcrição. C. Processamento pós-transcricional, splicing. D. Tradução. Replicação. O DNA está bem, é o RNA o problema. Transcrição. A síntese do RNA primário ocorre sem problemas. Tradução. O ribossomo poderia traduzir, mas a mensagem que recebe está corrompida. A resposta correta é C. Processamento pós-transcricional, splicing. A nível molecular, uma mutação nos locais de emenda, splicing, do RNA faz com que ele seja cortado e colado mal. A nível celular, o RNA resultante é uma bagunça, não serve para produzir uma cadeia beta de hemoglobina funcional. A nível tecidual, os precursores dos glóbulos vermelhos na medula óssea morrem ou produzem hemoglobina inútil. A nível orgânico, anemia hemolítica, ferro por toda parte, baço aumentado. A nível sistêmico, dependência de transfusões por toda a vida. Um erro de montagem na fábrica do sangue. Um único corte e costura mal feito e sua vida é um suplício. Caso 7. A toxina que paralisa a fábrica de proteínas. Toxina bacteriana bloqueia o fator de elongação F2, impedindo a translocação ribosomal. Que doença? Acham que é um simples resfriado? Opções: A. Cólera. B. Difteria. C. Tétano. D. Botulismo. Cólera. Essa toxina afeta o AMPC, não a tradução. Tétano. Essa toxina bloqueia a liberação de neurotransmissores inibitórios. Botulismo. Essa bloqueia a liberação de acetilcolina. A resposta é B. Difteria. A nível molecular, a toxina diftérica inativa o EF2 mediante ADP ribosilação. A nível celular, o ribossomo não pode se mover ao longo do RNA. A síntese de proteínas é paralisada. A nível tecidual, as células mais afetadas são as das vias respiratórias superiores e o miocárdio. A nível orgânico, forma-se uma pseudomembrana na garganta que pode asfixiar o paciente e o coração falha. A nível sistêmico, uma infecção que te mata silenciando suas células. A Corynebacterium difteriae é uma assassina elegante. Não te destrói, simplesmente desliga o interruptor. Caso 1. O deprimido e insone com a serotonina pelos pés. Paciente com sintomas depressivos, insônia e níveis baixos de serotonina. Que aminoácido está envolvido? Acham que a felicidade sai do nada? Opções: A. Tirosina. B. Glutamina. C. Triptofano. D. Alanina. Tirosina? Essa é para a dopamina e a adrenalina, não para a serotonina. Glutamina? É um neurotransmissor excitatório, não precursor disso. Alanina? É um aminoácido glicogênico, irrelevante aqui. A resposta é C. Triptofano. A nível molecular, o triptofano é convertido pelo complexo enzimático triptofano-hidroxilase e depois pela decarboxilase em serotonina, 5-hidroxitriptamina. A nível celular, os neuronídeos do RAF não podem produzir neurotransmissor suficiente. A nível tecidual, os circuitos neuronais que regulam o humor e o sono se desequilibram. A nível orgânico, o cérebro se submerge em uma névoa de apatia e o relógio interno se desincroniza. A nível sistêmico, depressão e insônia. Seu humor depende de um miserável aminoácido que provavelmente você não está comendo. Patético. Caso 2. O RNET trapaceiro e o aminoácido errado. Mutação no RNET que impede que ele seja carregado com o aminoácido correto. Que processo é afetado? Acham que as proteínas se montam por sorte? Opções: A. Replicação. B. Transcrição. C. Tradução. D. Splicing. Replicação? Isso é copiar DNA, não tem a ver com RNET. Transcrição? É sintetizar RNA a partir de DNA. Splicing? É editar RNA, não carregar aminoácidos. A resposta correta é C. Tradução. A nível molecular,
o RNET mutado não pode ser carregado corretamente pela sua aminoacil-RAT sintetase específica. A nível celular, o ribossomo incorpora aminoácidos incorretos na cadeia polipeptídica. A nível tecidual, são sintetizadas proteínas disfuncionais que não podem cumprir seu papel. A nível orgânico, falha na função de enzimas, canais, receptores, o que quer que esteja sendo sintetizado. A nível sistêmico, doenças por dobramento incorreto de proteínas. Um erro minúsculo em um transportador e toda a linha de produção vai por água abaixo. Um único elo podre. Caso 3. A mulher hipertireoideia e o aminoácido precursor. Mulher com hipertireoidismo, ansiedade, sudorese, perda de peso. Que aminoácido é precursor dos hormônios tireoidianos? Ou acham que a tireoide fabrica hormônios do nada? Opções: A. Tirosina. B. Fenilalanina. C. Triptofano. D. Arginina. Fenilalanina pode se converter em tirosina, mas o precursor direto é a tirosina. Triptofano é para a serotonina e melatonina. Arginina é para o óxido nítrico e a ureia. A resposta é a tirosina. A nível molecular, os resíduos de tirosina na tireoglobulina são iodados no folículo tireoidiano para formar T3, triododotironina, e T4, tiroxina. A nível celular, os tireócitos produzem e secretam um excesso desses hormônios. A nível tecidual, o metabolismo basal acelera em todos os tecidos. A nível orgânico, o coração acelera, a pele sua, o intestino se hiperativa. A nível sistêmico, o hipertireoidismo, um estado de aceleração constante que consome o corpo por dentro. Seu próprio motor funcionando a rotações que fundiriam qualquer máquina. Caso 4. O alcoólatra confuso com excesso de amônio. Paciente alcoólatra com hiperamonemia e confusão mental. Que órgão e ciclo falham? Acham que o amônio é um perfume? Opções: A. Rim, ciclo do ácido úrico. B. Fígado, ciclo da ureia. C. Pâncreas, glicólise. D. Cérebro, ciclo do ácido cítrico. Rim, ácido úrico. Isso é para excretar purinas, não amônio. Pâncreas, glicólise. A glicólise não detoxifica amônio. Cérebro, ciclo de Krebs. O cérebro usa o ciclo, mas não detoxifica amônio para o corpo. A resposta óbvia é B. Fígado, ciclo da ureia. A nível molecular, o etanol danifica os hepatócitos e satura as enzimas do ciclo da ureia. A nível celular, o amônio, NH4+, não se converte em ureia e se acumula no sangue. A nível tecidual, a barreira hematoencefálica é sobrepassada e o amônio chega ao cérebro. A nível orgânico, o amônio no cérebro causa edema astrocítico e interfere com o ciclo de Krebs neuronal. A nível sistêmico, encefalopatia hepática, confusão, asteriche, coma e morte. O fígado, aquele órgão que aguenta todas as suas bebedeiras, finalmente capitula e seu veneno apodrece seu cérebro. Justiça poética. Caso 1. O deprimido e insone com a serotonina pelos pés. Paciente com sintomas depressivos, insônia e níveis baixos de serotonina. Que aminoácido está envolvido? Acham que a felicidade sai do nada? Opções: A. Tirosina. B. Glutamina. C. Triptofano. D. Alanina. Tirosina? Essa é para a dopamina e a adrenalina, não para a serotonina. Glutamina? É um neurotransmissor excitatório, não precursor disso. Alanina? É um aminoácido glicogênico, irrelevante aqui. A resposta é C. Triptofano. A nível molecular, o triptofano é convertido pelo complexo enzimático triptofano-hidroxilase e depois pela decarboxilase em serotonina, 5-hidroxitriptamina. A nível celular, os neuronídeos do RAF não podem produzir neurotransmissor suficiente. A nível tecidual, os circuitos neuronais que regulam o humor e o sono se desequilibram. A nível orgânico, o cérebro se submerge em uma névoa de apatia e o relógio interno se desincroniza. A nível sistêmico, depressão e insônia. Seu humor depende de um miserável aminoácido que provavelmente você não está comendo. Patético. Caso 2. O RNET trapaceiro e o aminoácido errado. Mutação no RNET que impede que ele seja carregado com o aminoácido correto. Que processo é afetado? Acham que as proteínas se montam por sorte? Opções: A. Replicação. B. Transcrição. C.
Tradução. D. Splicing. Replicação. Isso é copiar DNA, não tem a ver com RNA. Transcrição. É sintetizar RNA a partir de DNA. Splicing. É editar RNA, não carregar aminoácidos. A resposta correta é C. Tradução. A nível molecular, o RNA mutado não pode ser carregado corretamente pela sua aminoacil-rat sintetase específica. A nível celular, o ribossomo incorpora aminoácidos incorretos na cadeia polipeptídica. A nível tecidual, são sintetizadas proteínas disfuncionais que não podem cumprir seu papel. A nível orgânico, falha na função de enzimas, canais, receptores, o que quer que esteja sendo sintetizado. A nível sistêmico, doenças por dobramento incorreto de proteínas. Um erro minúsculo em um transportador e toda a linha de produção vai por água abaixo. Um único elo podre. Caso 3. A mulher hipertireoideia e o aminoácido precursor. Mulher com hipertireoidismo, ansiedade, sudorese, perda de peso. Que aminoácido é precursor dos hormônios tireoidianos? Ou acham que a tireoide fabrica hormônios do nada? Opções: A. Tirosina. B. Fenilalanina. C. Triptofano. D. Arginina. Fenilalanina pode se converter em tirosina, mas o precursor direto é a tirosina. Triptofano é para a serotonina e melatonina. Arginina é para o óxido nítrico e a ureia. A resposta é A. Tirosina. A nível molecular, os resíduos de tirosina na tireoglobulina são iodados no folículo tireoidiano para formar T3, triododotironina, e T4, tiroxina. A nível celular, os tireócitos produzem e secretam um excesso desses hormônios. A nível tecidual, o metabolismo basal acelera em todos os tecidos. A nível orgânico, o coração acelera, a pele sua, o intestino se hiperativa. A nível sistêmico, o hipertireoidismo, um estado de aceleração constante que consome o corpo por dentro. Seu próprio motor funcionando a rotações que fundiriam qualquer máquina. Caso 4. O alcoólatra confuso com excesso de amônio. Paciente alcoólatra com hiperamonemia e confusão mental. Que órgão e ciclo falham? Acham que o amônio é um perfume? Opções: A. Rim, ciclo do ácido úrico. B. Fígado, ciclo da ureia. C. Pâncreas, glicólise. D. Cérebro, ciclo do ácido cítrico. Rim, ácido úrico. Isso é para excretar purinas, não amônio. Pâncreas, glicólise. A glicólise não detoxifica amônio. Cérebro, ciclo de Krebs. O cérebro usa o ciclo, mas não detoxifica amônio para o corpo. A resposta óbvia é B. Fígado, ciclo da ureia. A nível molecular, o etanol danifica os hepatócitos e satura as enzimas do ciclo da ureia. A nível celular, o amônio, NH4+, não se converte em ureia e se acumula no sangue. A nível tecidual, a barreira hematoencefálica é sobrepassada e o amônio chega ao cérebro. A nível orgânico, o amônio no cérebro causa edema astrocítico e interfere com o ciclo de Krebs neuronal. A nível sistêmico, encefalopatia hepática, confusão, asteriche, coma e morte. O fígado, aquele órgão que aguenta todas as suas bebedeiras, finalmente capitula e seu veneno apodrece seu cérebro. Justiça poética. Caso 1. O jovem estéril e seu FSH pelas nuvens. Jovem com infertilidade, oligozoospermia. FSH elevada. Que célula testicular está falhando? Acham que os espermatozoides aparecem por geração espontânea? Opções: A. Leydig. B. Sertoli. C. Células germinativas. D. Hipotálamo. Leydig. Essas produzem testosterona, estimuladas por LH, não por FSH. Células germinativas. Se elas falharem, não seria a causa direta da FSH alta. Hipotálamo. Essas produzem GNRH, estão longe do problema. A resposta é B. Células de Sertoli. A nível molecular, a Sertoli, sob a ação do FSH, nutrem e apoiam a espermatogênese. Se estão danificadas, a espermatogênese é prejudicada, oligozoospermia. A nível celular, não havendo espermatogênese eficiente, não se produz inibina. A nível tecidual, a inibina normalmente freia o FSH. Sem inibina, o FSH dispara por falta de retroalimentação negativa. A nível orgânico,
testículos pequenos e moles. A nível sistêmico, infertilidade e um eixo hormonal gritando no vazio. Tudo porque as babás dos espermatozoides não fazem seu trabalho. Incompetência celular. Caso 2. A mulher anovulatória sem seu pico de LH. Mulher com ciclos irregulares, sem ovulação. Não há pico de LH. Consequência direta. Ou acham que o óvulo escapa por arte mágica? Opções. A. Formação do corpo lúteo. B. Aumento de estrógenos. C. Ausência de ovulação. D. Aumento de progesterona. Formação do corpo lúteo. Isso acontece depois da ovulação. Se não há ovulação, não há corpo lúteo. Aumento de estrógenos. Isso ocorre antes, durante a fase folicular. Aumento de progesterona. Isso é feito pelo corpo lúteo, que não se forma. A resposta, obviamente, é C. Ausência de ovulação. A nível molecular, sem o pico de LH, não se ativam as enzimas proteolíticas que digerem a parede do folículo. A nível celular, o ovócito fica preso em um folículo que não se rompe. A nível tecidual, o folículo pode se tornar um cisto. A nível orgânico, não há liberação do óvulo, não há possibilidade de fecundação. A nível sistêmico, infertilidade e ciclos anovulatórios. Um sistema perfeito de relojoaria, parado pela falta de uma única faísca. Um fracasso elegante. Caso 3. O homem com cariótipo 47, XXY e seios. Paciente com cariótipo 47, XXY, testículos pequenos e ginecomastia. Diagnóstico e alteração? Precisam de um cariótipo ou desenhos cromossomos. Opções. A. Síndrome de Turner, monossomia X. B. Klinefelter, desjunção meiótica. C. Insensibilidade androgênica, deleção Y. D. Prader-Willi, deleção 15q paterna. Turner? Isso é 45. X. São mulheres com pescoço alado. Insensibilidade androgênica. Isso é genótipo XY, mas os receptores de andrógenos não funcionam. Prader-Willi? Isso é obesidade e hipotonia. A resposta correta é B. Klinefelter, desjunção meiótica. A nível molecular, um erro na desjunção dos cromossomos sexuais durante a meiose paterna ou materna dá origem a um gameta com 24 cromossomos, 20 ou XY. A nível celular, a presença do cromossomo X extra interfere com a diferenciação dos cordões testiculares. A nível tecidual, os túbulos seminíferos se alinizam e as células de Leydig são disfuncionais. A nível orgânico, testículos pequenos e firmes, ginecomastia por desequilíbrio estrógeno-andrógeno. A nível sistêmico, hipogonadismo hipergonadotrófico, infertilidade e maior risco de transtornos autoimunes. A natureza jogando dados com os cromossomos. E perdendo. Caso 4. A mulher infértil com a prolactina pelas nuvens. Mulher com infertilidade e amenorreia. Prolactina elevada. Mecanismo fisiológico. Acham que a prolactina é só para lactação? Opções. A. Aumento de GNRH. B. Inibição de GNRH. C. Estimulação de LH e FSH. D. Ativação da ovulação. Aumento de GNRH? Ao contrário. Estimulação de LH, FSH? A prolactina alta suprime. Ativação da ovulação? É justo o que não acontece. A resposta é B. Inibição de GNRH. A nível molecular, a hiperprolactinemia suprime a pulsatileidade do GNRH no hipotálamo. A nível celular, sem GNRH, as gonadotropas da hipófise não produzem LH nem FSH. A nível tecidual, o ciclo ovariano para em seco. A nível orgânico, não há desenvolvimento folicular, não há ovulação, não há menstruação. A nível sistêmico, amenorreia e infertilidade. O hormônio da lactação dizendo ao sistema reprodutor, alto. Agora não é o momento. Uma mensagem clara, mas enviada no momento mais inoportuno. Caso 5. O espermatozoide que chegou primeiro e desencadeou o bloqueio. Espermatozoide penetra a zona pelúcida. Que evento ocorre imediatamente depois para evitar que entrem mais? Acham que é um portal aberto para todos? Opções. A. Reação cortical. B. Ativação da meiose segundo. C. Formação do pronúcleo masculino. D. Segmentação embrionária. Ativação da meiose segundo?
Isso termina a divisão do ovócito, mas não bloqueia a poliespermia. Formação do pronúcleo. Isso é depois que o espermatozoide está dentro. Segmentação. Isso é muito depois. A resposta é a reação cortical. A nível molecular, a fusão das membranas desencadeia um sinal de cálcio que faz com que os grânulos corticais do ovócito liberem seu conteúdo no espaço perivitelino. A nível celular, as enzimas desses grânulos modificam os receptores da zona pelúcida, endurecendo-a e tornando-a impenetrável para outros espermatozoides. A nível tecidual, garante que apenas um conjunto de cromossomos paternos entre no óvulo. A nível orgânico, previnem-se anomalias cromossômicas letais por poliespermia. A nível sistêmico, é o primeiro ato de defesa do novo organismo. Um mecanismo de segurança elegante e rápido. A única vez que fechar a porta na cara de alguém salva uma vida.